O tema que nós vamos abordar hoje são brechas espirituais. O que são brechas espirituais? São pecados e atitudes que liberam o inimigo tocar na nossa vida. Você abre uma brecha, você abre uma porta, você dá uma legalidade aonde o inimigo da nossa alma, ele pode tocar e ele pode agir. Lembrando, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as coisas espirituais. E tudo que nós fazemos, irmãos, gera uma consequência, tem uma causa. Quando você não conhece a palavra de Deus e anda segundo o curso deste mundo, você está sugestível a todo tipo de malignidade. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, a verdade começa a te libertar. A Bíblia diz que o meu povo sofre e ele é consumido. E tudo isso por falta de conhecimento e conhecimento de Deus. Há muitas coisas, irmãos, que liberam o mal para a nossa vida. O sexo ilícito, idolatria, falsa adoração, atitude que nós tomamos, amém? Eu queria falar de uma coisa que é bem polêmica, que hoje em dia, quando você fala, as pessoas não querem dar ouvido. Mas toda vez que você se deita com uma pessoa antes do casamento, alguém que não é esposa nem marido, você está dando legalidade ao inimigo de entrar na sua vida. Quando a pessoa namora, quando a pessoa é noiva e pratica sexo, ela colocou a sua vida na mão do inimigo. E o inimigo da nossa alma, irmãos, ele é igual um vírus, ele fica ali incubado, tá tudo perfeito, tá tudo bem. Mas quando a pessoa casa, aí então ele se desperta para destruir o casamento, para destruir o sonho da pessoa. E lembrando também que toda vez que você deita com alguém, a Bíblia diz que você se faz uma só carne, amém? E aquele que se deita com uma meretriz se faz um com ela. Então, irmãos, toda vez que você faz sexo antes do casamento, você está herdando tudo aquilo que é espiritual da pessoa, é uma troca. A malignidade daquela pessoa passa para você e todo o teu histórico espiritual daquela pessoa passa para outra. Então, irmãos, você entra numa rede tremenda de contaminação, de morte. Como eu falo para vocês, eu oro para pessoas aqui que nunca foram num terreiro de umbanda, de candomblé, nunca mexeram com nada, mas na hora da oração manifestam demônios dessas regiões. Por quê? Porque andaram com pessoas que carregavam isso na sua alma, entendeu? Há uma troca. Por isso que Deus nos ensina, irmãos, o sexo é para depois do casamento. Quando você casa, aí você desfruta isso, amém? Mas hoje em dia falar isso parece que é um absurdo, mas é a verdade, e a verdade nunca vai mudar. Aquele que adultera, a Bíblia diz que ele traz fogo para o seu próprio peito, traz sofrimento, traz morte, traz angústia. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós recebemos outro espírito, que não for o Espírito de Deus, certamente padeceremos dor, sofrimento e angústia, amém? E eu queria falar uma coisa para você entender: o Espírito Santo de Deus, ele não toma seu corpo, ele não toma sua mente, ele não te possui, ele vem fazer morada no seu coração. Você é consciente, você sabe de todas as coisas e você ouve a voz de Deus, ela vai te dirigindo. Agora, os espíritos do candomblé, da umbanda, do espiritismo, eles te tomam, irmãos, você fica possuído, você entendeu? Você perde a sua consciência e você é manipulado. Irmãos, eu vi casos de pessoas que do candomblé, da umbanda, que fizeram barbaridades. Tem uma conhecida, irmãos, que graças a Deus o Senhor resgatou. Ela recebia um espírito de pombagira e ela deitava com os homens do centro. E ela ficou grávida sem ao menos saber que estava grávida, irmãos. E não sabia quem era o pai, porque ela era tomada para aquele espírito, e aquele espírito fazia ela ficar com vários homens. Pessoas, irmãos, que recebem esses espíritos, ela não sabe o que ela fez. E o Espírito Santo, ele não faz isso, ele não toma a tua mente, ele não te possui, ele não faz você fumar charuto, beber pinga, agir como uma criança, agir como um animal, você entendeu? Irmãos, se você frequentou essas religiões e você saiu, você tem que se desligar disso, porque você deu legalidade a esses espíritos possuírem a tua alma. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, amém?
Ele te limpa, Ele te purifica e Ele perdoa os teus pecados, encerrando o teu passado, entendeu? Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Irmãos, eu quero falar sobre vários assuntos, nós vamos conversando dia a dia, vai ter um vídeo, falar sobre idolatria. Toma cuidado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, né, que atrás de cada ídolo existe um demônio. Pode ser o ídolo que for, irmãos, Nossa Senhora, São Jorge, Buda, São José, um crucifixo, isso gera malignidade. Eu tenho muitas experiências com isso, irmãos, né? Como contei daquela mulher que era benzedeira, que depois ela viu que aqueles ídolos riam dela. Você entendeu no outro vídeo? Irmãos, o meu tio, ele trabalhava com demolição. E ele achou um terço, aqueles terços antigos que as pessoas põem em cima da cabeceira da cama, que era enorme, e colocaram no quarto do netinho dele. A partir daquele dia, o menino começou a ter ataque de pânico, chorava, agia de uma maneira estranha, levaram no médico, o psicólogo achou que o menino tinha passado por um trauma muito grande, indagavam o pai se algo tinha acontecido. Quando nós fomos orar lá, irmãos, eu lembro que eu tinha 16 anos, estava começando, eu só acompanhava as pessoas que oravam, né, irmãos? Na hora que nós começamos a orar, aquele terço que estava na parede começou a balançar de um lado para o outro, irmãos. E quando foi tirado aquele terço, irmãos, aquele crucifixo, o menino melhorou na mesma hora. Irmãos, crucifixo, imagens de santo, patuá, filtro dos sonhos, mandala, nada disso protege a tua casa. Pelo contrário, traz maldição. A cruz que expulsa demônio, irmãos, é só em filme de Hollywood, porque não serve para nada aquilo, só para trazer maldição. Porque Deus, irmãos, odeia idolatria. Olha que Deus falou para o povo de Israel, quando o tirou do Egito. Eu estou tirando vocês e levando para uma terra abençoada. Eu estou tirando aquelas pessoas daquela terra, por quê? Porque a sua idolatria e o seu pecado me incomodaram. Por causa da sua idolatria, feitiçaria e adoração a ídolos, eu estou tirando eles de lá e colocando vocês no lugar, porque eles me irritaram. Então somente não façam conforme eles fizeram. Amém? Irmãos, Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você entendeu? Então um ídolo que você leva para casa traz maldição para a tua casa. Um objeto, irmãos, né? Que você fala, é souvenir. As pessoas, souvenir, né? A pessoa vai viajar, traz aqueles demônios, aquelas imagens de Buda, de orixás, de guia, né? De deuses da Índia e coloca para decorar. Você está consagrando a tua casa a demônios. Você entendeu? A decoração de Buda, essas coisas, então todo mundo que é esotérico coloca isso. Isso traz maldição e traz peso. Outra coisa, irmãos, incenso. Incenso atrai malignidade. Sabe por quê? Irmãos, quando os anjos caídos, os anjos pecaram, eles caíram. E eles perderam o corpo espiritual deles. Então as pessoas que acendem incenso, esses demônios se materializam no incenso. Eles usam o incenso como um veículo para eles permanecer na terra. Você entendeu? Por isso que esses templos budistas são cheios de incenso. Amém? E presta atenção uma coisa que eu vou te falar. O budismo, o hinduísmo, eles pregam, né? Eles pregam o desprendimento da matéria, a espiritualidade, a negação do si mesmo. Mas as maiores estátuas de ouro do mundo são dos deuses dele. São de Buda, são de Shiva, são de Kali. Você entendeu? Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, há muitas coisas na tua vida que são brechas espirituais, heranças que trazem brecha. Irmãos, eu vou relatar um caso de uma amiga, né? Que a família dela tinha uma coxa de retalho. Todas que casavam, no dia da noiva, punha aquela coxa na cama e colocavam um bordadinho por cima. Bordavam, né? Isso passava da avó para a filha, para a irmã, para a tia, para a sobrinha. Todas que casavam na família punham essa coxa na cama. E essa irmã, essa moça, ela se converteu, né? E no dia do casamento, a prima trouxe a coxa para ela. Falou assim, agora é a sua vez de pôr a coxa na cama, que é a nossa tradição. E ela sabia disso desde pequena, irmãos. Quando ela colocou a coxa na cama, ela sentiu um mal-estar, ela sentiu uma coisa estranha, ela orou, falou, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Irmãos, uma irmã ligou para ela sem saber de nada, falou, olha, tem uma coisa aí na tua casa que te trouxeram hoje,
Toda a malignidade da família está nisso. Joga fora, rasga, põe fogo. Irmão, olha que espiritual. Ela pegou a coxa era tão antiga que ela falou que não deu trabalho para rasgar. Ela começou a rasgar a coxa. No momento que ela começou a rasgar a coxa, irmãos, né? Uma coisa que a sua coxa de retalho. A avó, a tia, a mãe, as primas passaram mal e vomitaram. E ela falou também que quando ela rasgava a coxa, ela arrepiava, tinha vontade de vomitar. E depois que ela rasgou a coxa, ela vomitou e vomitou muito, irmãos. E ela comentando isso, todas elas comentaram. Que horas que foi isso? Foi esse horário. Se ela não tivesse quebrado essa maldição, estaria na vida dela. Como ela disse, a minha família tinha um histórico de homens violentos, de homens que bebiam. Quer dizer, a malignidade. Tem coisas que tem que ser quebradas, irmãos. Amém? Tem coisas que não podem estar na sua vida. Irmãos, eu tenho muitos relatos espirituais. Eu gosto de coisas antigas, irmãos. Sempre gostei de coisas antigas, móveis antigos, né? Gosto até hoje, não tem problema disso. Mas nós temos que ter prudência. Aqui em frente da minha casa, irmãos, tinha um sobrado antigo, os sobrados mais antigos do bairro. E ele tinha uma porta enorme, irmão. Essa porta tinha uns 2,80 metros. E esta porta, irmãos, abria em duas folhas, a parte de vidro, né? E quando demoliram o sobrado, ela estava lá no chão. E eu perguntei para o rapaz, o que vocês vão fazer com essa porta? Ele falou, vai para caçamba. Eu falei, posso pegar? Aí ele falou, pode. Eu já ia pagar umas 4 pessoas, porque a porta era enorme e pesada, para pegar a porta para mim, né, irmãos? E o Espírito Santo disse, não pegue esta porta, tem maldição. Eu falei, Deus, mas eu pego, eu unjo. Toda vez que você quer dar um jeito nas coisas, irmãos, você piora, tá? Irmãos, nossa, foi uma luta, porque eu queria aquela porta. E o Espírito Santo falou, não pega esta porta. Irmãos, eu passei a noite inteira tentando convencer a Deus para eu pegar esta porta, ungir e consagrar ela na minha mentalidade. Mas Deus disse não. Irmãos, esse sobrado, morava um casal e a mulher traía o marido. E um dia ela saiu e deixou a porta aberta, porque o amante ia mandar matar o marido dela. Olha que triste, irmãos. Mas o sobrinho foi na casa do tio para assistir jogo. Ela não sabia que o sobrinho tinha entrado lá. E quando o homem entrou, irmãos, ele matou as 2 pessoas. E o lugar se tornou maldito, porque foi derramado sangue, houve um assassinato. Nada ligado às pessoas ficarem na casa. Isso é mentira do espiritismo. Mas todo lugar onde se derrama sangue traz uma maldição. Quando Caim matou Abel, Deus disse, Caim, o que você fez? Por causa do sangue que você derramou de Abel, agora a terra é maldita. Então, aonde há crimes, aonde há derramamento de sangue, irmãos, traz maldição. E esta casa, irmãos, ficou abandonada por muito tempo. Uma casa boa, um sobrado antigo, irmãos. E minha prima, ela foi morar lá, minha prima Cristina. Ela foi morar lá, irmãos, e ela morou lá por algum tempo, e eles falavam que a casa era assombrada, eles viam vulto, porta batia, aconteciam muitas coisas, irmãos. E ela saiu de lá, não conseguiu ficar na casa. E, irmãos, essa casa ficou vazia por muitos e muitos tempos, amém? E quando vendeu, que foi derrubar a porta, eu não queria a porta, mas ali estava a malignidade, você entendeu? Se eu tivesse trazido aquela porta para minha casa, eu teria trazido dor, sofrimento e angústia. Então tem coisas, irmãos, que você não pode tocar. Outro caso diferente, foi uma outra casa que demoliu, tinha uma porta, também bonita, eu fui lá ver a porta, o rapaz falou assim, pode pegar, mas ali não tinha maldição, entendeu? Era uma coisa antiga, sem peso espiritual, entendeu? Mas tem coisas, irmãos, que tem peso espiritual. Tem históricos espirituais de tristeza, de angústia, de malignidade. E quando eu falei, os espíritos malignos, irmãos, eles ficam em pessoas, em animais e objetos. Porque os espíritos malignos, eles perderam o corpo espiritual deles, eles ficam vagando. Então eles têm que estar em alguma coisa. Geralmente eles ficam em objetos de idolatria, até mesmo em animais e em pessoas. Por isso que você tem que ter conhecimento de Deus, amém? Então, irmãos, brechas são causadas quando você erra, você infringe o pecado, você deu legalidade ao inimigo agir. Quando você faz algo errado, você está dando legalidade ao inimigo agir, você entendeu? Relacionamentos errados, adultério, sexo ilícito, maneiras de cultuar, maneiras de pensar, maneiras de agir. Ô irmão, se contaminar é tão fácil, sabe? Você pegar uma malignidade é tão fácil, então toma cuidado.
E para você ser abençoado, procura conhecer o Evangelho de Jesus. Irmãos, outra situação. O meu irmão, ele tinha um guarda-roupa antigo e estava no meu quarto. Ele morou naquele quarto muito tempo, depois ele saiu e eu fiquei. E, irmãos, quando eu durante a noite escutava gargalhadas, eu escutava risos, e eu não conseguia dormir, eu escutava um barulho direto como uma TV fora do ar. E eu orei, ungi o quarto, o Espírito Santo falou, tem coisa aqui para tirar. Eu falei, Senhor, não tem, o guarda-roupa está vazio, não tinha o que tirar. Quando eu fui limpar o guarda-roupa, em cima do guarda-roupa tinha uma mandala, um quadro de uma mandala. Isso, irmãos, são brechas por onde os espíritos passam. É mandala, símbolos, filtros de sonho, não purifica nada, irmãos. Sabendo, presta atenção no que eu vou te falar, eu vou entrar nisso mais para frente. Um símbolo, ele fala mais do que um livro. Por que o ocultismo é cheio de símbolos? Porque um símbolo, ele traz umas informações mais do que um livro. Eles são portas, como o pessoal costuma usar o termo, portais, por onde o mal pode passar. Irmãos, eu achei aquela mandala, eu orei, tirei e devolvi para ele. Acabou o ponto de contato. Você entendeu? Você entendeu, irmãos? Então vamos buscar conhecimento de Deus para você entender muita coisa, que muita coisa vai trazer malignidade, vai trazer peso para a sua vida, amém? Uma sobrinha minha, irmãos, eu só tenho uma, né? Ela ganhou uma bruxinha. Do dia que a menina ganhou essa bruxinha de pano, ela queimava e queimava e queimava de febre, e a febre não passava. Aí eu fui lá orar para ela, quando eu orei tinha essa bruxinha bonitinha, irmãos, o mal sempre é bonitinho. Aí eu falei, Raquel, quem te deu essa bruxinha? Ah, o tio comprou numa loja lá que vendia coisa de Umbanda. A malignidade estava lá, irmãos. Eu falei, quis pegar, não deixou. Eu falei para a mãe dela, tira e joga fora. Foi só rasgar a bruxinha e tirar, a febre cessou, irmão. Você entendeu? Então toma cuidado. Essas coisas, não é qualquer coisa que pode entrar na sua casa. Amém? Mas isso Deus vai te mostrando conforme você vai aprendendo o Evangelho. Amém? Você hoje aprendeu um pouquinho só sobre brechas, irmãos. Quando você dá brecha, o inimigo tem legalidade, ele pode agir, ele pode fazer, porque você deixou a porta aberta. Amém? Irmãos, sabe aqueles filmes de vampiro que fala que o vampiro só pode entrar na tua casa se ele for convidado? Amém? As coisas espirituais também, elas só podem entrar na sua vida se você deu brecha e legalidade para entrar. Senão, ela não pode tocar na tua vida. Bom? Deus te abençoe. Clique no sininho para receber nossos vídeos, canal Farol e Natureza, tá bom? Hoje eu falei um pouco sobre brechas. Eu estou indo com calma para depois pegar cada um desses assuntos e detalhar, destrinchar, tá bom? Então nós estamos passando essa primeira semana, vou pegar vários assuntos e depois nós vamos entrar em um por um dos assuntos para detalhar, para você entender o que é maldição hereditária, o que são espíritos hereditários, o que é a causa do pecado, o que é da brecha, o que é o mundo espiritual, o que é possessão, o que é opressão, entendeu? Muitas coisas nós vamos aprender segundo a palavra de Deus. Essa primeira semana eu vou falar muita coisa e depois eu vou entrando em cada uma delas. Clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Curte os nossos vídeos e compartilha com pessoas, porque muitas pessoas, irmãos, estão precisando de ajuda e vão encontrar através da palavra de Deus.